Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental, hoje conversando sobre radiciação, mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Matemática do Ensino Fundamental, no módulo 2, Operações Fundamentais, na aula número 6, sobre radiciação. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, ok? Então vamos começar. Então, radiciação, vamos dar seguimento, ao tema de operações fundamentais. Lembrando que na última aula a gente estudou potenciação, e radiciação não deixa de ser uma função inversa, da potenciação, ok? Então, primeiramente, vamos lá. Consideremos o exemplo 2 elevado à terceira igual a 8. Dizemos 2 é um número que, elevado ao cubo, acarreta a potência 8. Ok? 2 é um número que, elevado ao cubo, acarreta um número, cuja potência, conhecido com a potência 8. Poderíamos perguntar qual o número que, elevado ao cubo, acarreta a potência 8. Ok? Então, seria número 2, que é a base que a gente vai definir. Indicaríamos raiz cúbica de 8, igual, evidentemente, temos raiz cúbica de 8 é igual a 2, que lemos, a raiz cúbica de 8 é igual a 2, ok? Em termos de como devemos pronunciar esse tipo de situação. O radical, já falamos na última aula, quando for 2 é ao quadrado e 3 é ao cubo. Pode ser chamado de quadrado quando for 2 e terceiro e 3, raiz cúbica. A partir de 4, a gente começa a raiz quarta, quinta, etc. Então, raiz quadrada, raiz cúbica, como está aqui, de 8 é igual a 2. O sinal, que evidencia a raiz, esse sinalzinho aqui, chamamos de radical, tá? Lembrando que essa aula, logicamente, visa desde o mais elementar. Então, a gente tem o propósito de, caso alguém já tenha esse conhecimento, ótimo, tá? Mas o objetivo é de estar trazendo o conhecimento do nível 0 mesmo, até aonde seja necessário, tá? Então, esse símbolo é chamado de radical e indica a operação de radiciação, tá bom? Então, quando vemos esse símbolo radical, já sabemos que estamos trabalhando com radiciação, raiz, que aí depende digamos assim, do índice que estiver sendo tratado. Continuando, definindo, radiciação é a operação que permite, dados o expoente e a potência, achar a base. Basicamente é isso. Dado o expoente e a potência, a gente acha a base. Como isso? Vamos lá. Os números que figuram na radiciação recebem as denominações. Então, é importante aqui, tá? Aquele número que a gente fala ao quadrado, ao cubo, é um índice que fica ali em cima do radical. Quem está dentro ali é o radicando e a igualdade, o resultado é a minha raiz. Ok? O índice, radicando e a raiz. É importante guardar isso, que nos concursos, nas provas, muitas das vezes ele vem na questão, no texto, fazendo menção a esses elementos, não identificando o radical, coisa do tipo. Então, se você se confundir no que seja radicando o índice, você se complica, raiz, então você se complica. Então, novamente, o índice,
que vem ali em cima do radical. O radicando é o que está dentro e a raiz é o resultado da operação, no caso, a radiciação. Não é necessário escrever o índice 2, como eu já mencionei, indicativo de raiz quadrada. Por exemplo, 3a² é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Índice 2, radicando 9, raiz 3. Só para a gente memorizar. A partir do índice 4, dizemos raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Tá? Exemplo, 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. A raiz quarta de 16 é igual a 2. 3 elevado a 5, 3 à quinta, é igual a 243. Raiz quinta de 243 é igual a 3. Raiz quinta de 243. Quadrados perfeitos. São assim denominados os números naturais que admitem raiz quadrada exata. Então, acho que é sempre interessante a gente guardar alguns desses números, né? Principalmente aqueles que são mais usados, né? Que isso nos poupa tempo. Então, eu disponibilizei aqui uma tabela, né? Que tem esses números até o 100. Né? A gente vai ver na sequência, ele vai até o 100, tá? Esses quadrados perfeitos. Mas antes, vamos continuar aqui nesse raciocínio. 1 ao quadrado é igual a 1. 1 é o quadrado. 1 é quadrado, ou raiz de 1 é igual a 1. Exato. 2 ao quadrado é 4. 4 é quadrado, ou raiz de 4 é 2. 3 ao quadrado é 9. 9 também é quadrado perfeito, ou raiz de 9 igual a 3. Beleza? O quadro que se segue apresenta os quadrados de 1 até 100. O quadro é o quadro que eu mencionei anteriormente. Então, está aqui, né, os números, né, de 1 a 10, com seus respectivos quadrados. Né? O quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, de 4 a 16, de 5 a 25, de 6 a 36, de 7 a 49, o quadrado de 8 é 64, o quadrado de 9 é 81 e o quadrado de 10 é 100. Então, esses quadrados perfeitos, é importante que a gente memorize, né, que sempre está usando, né, isso com muita frequência. E agora um tema muito importante quando se trata de radiciação, que são as propriedades. Tá? Normalmente, nas questões que envolve radiciação, você basicamente está fazendo uso das propriedades da radiciação. Então, é importante que a gente compreenda cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira, raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice. Tá? No caso aqui, raiz enésima de a elevado a n é a própria base, né? O próprio número a. Então, raiz enésima de a elevado a n é a. Um exemplo, raiz quinta de 8 elevado a 5 é o próprio 8. Tá? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, potência de expoente radical. Tá? Ou seja, a elevado a m sobre n é igual a raiz quadrada de... a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. Ou seja, o denominador passa a ser o índice e o m passa a ser o expoente, né, ali dentro do radicando, tá? A elevado a m. Muito importante essa propriedade. O numerador da fração passa a ser o expoente do radicando, como eu falei, e o denominador passa a ser o índice da raiz. Tá? Um exemplo, 5 elevado a 3 quintos. Então, é a raiz quinta de 5 elevado à terceira, que, por sua vez, 5 à terceira é 125. Raiz quinta de 125. Terceira propriedade, produto de raízes de índices iguais. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é o mesmo que raiz enésima de A vezes B. O radical, né, fica sendo único para os dois.
raiz quarta de 7 vezes raiz quarta de 5 é igual a raiz quarta de 7 vezes 5, 35. Ok? Quarta propriedade. Quociente de raízes de índices iguais. Eu tenho aqui raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é o mesmo que a raiz enésima de A dividido por B. Bem objetivo. Exemplo, raiz terceira, raiz cúbica, melhor dizendo, raiz cúbica de 25 dividido por raiz cúbica de 18 é a mesma coisa de que raiz cúbica de 25 dividido por 18. Beleza? Quinta propriedade, potência de uma raiz. Ou seja, raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima de A elevado a M. Ou seja, o expoente que está levando toda a radical vai para ser o expoente da base que está dentro do... está no radicando, que é o radicando, ok? Exemplo, raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado é igual a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, né? Ok? Raiz cúbica de 7, tudo isso elevado ao quadrado é a mesma coisa que a raiz cúbica de 7 ao quadrado, que vai dar a raiz cúbica de 49. Ok? Beleza? Mais uma? Então vamos lá. Sexta propriedade. Raiz de outra raiz. Tá? Então, raiz enésima da raiz m enésima de A é igual ao produto dos índices m vezes n ou n vezes m, raiz m vezes n de A. Exemplo, raiz cúbica da raiz quinta de 2 é igual a raiz de 3 vezes 5 de 2, ou raiz 15 de 2. Sétima propriedade, simplificação de raízes. Também muito usada essa propriedade número 7, ela é bem comum também. Tá? Raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz de N vezes P de A elevado a M vezes P. Essa propriedade também pode servir para divisão. Né? Pode ser N dividido por P, raiz N dividido por P é igual a raiz de M dividido por P. A elevado a M dividido por P. Ok? Exemplo. Exemplo. Raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 2 elevado a 5 é igual a raiz de 3 vezes 2 de 2 elevado a 5 vezes 2, que é igual a raiz sexta de 2 elevado a 10. Então, essa propriedade é muito importante também. Vamos agora a alguns exemplos para a gente fixar, né, os conceitos e algumas dessas propriedades que a gente mencionou agora. Sabendo que 6 a terceira é igual a 216, determine raiz cúbica de 216. Então, como a radiciação é a operação inversa da potenciação, como falamos no início dessa aula, né? A raiz cúbica de 216 é o número que elevado ao cubo dá para resultado 216. Esse número, conforme vemos no enunciado da questão, é o 6. Né? Então, raiz cúbica de 216 é a base aqui, é o 6. Tá? Logo, raiz cúbica de 216 é o 6. Mais um exemplo, Cefet do Rio, de 2014, questão 16. Por qual número devemos multiplicar o número 0,75 de modo que a raiz quadrada do produto obtido seja igual a 45? Aí temos as alternativas. Então, primeiramente, ele está nos informando que a raiz quadrada de 0,75 vezes x, que é o número que ele quer, é igual a 45. E aí aqui a gente vai, né, aplicar algumas, né, estratégias, né, usando propriedades também. Quando eu elevo ao quadrado os dois termos da igualdade, não estou alterando a igualdade, mas eu estou facilitando, né, os meus cálculos. Com isso, eliminando, né, esse radical, né, ao quadrado. Raiz quadrada, então, se eu elevo ao quadrado,
eu elimino o radical. E aqui, 45 ao quadrado. Então, eliminando o radical aqui, 0,75x é igual a 45 ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, dá 2025. Então, meu x, vai ser 2025, dividido por 0,75. Aqui, para facilitar a conta, pode ser feito dessa forma. A gente sabe que 0,75 é 75 centésimos, né? Ou 3 quartos. Eu substituindo 0,75 por 3 quartos, a minha conta vai ser 2025 vezes 4 dividido por 3, como está aqui, né? Dividir por 3, 4, repito o numerador, inverto a fração do denominador. Então, 4 vezes 2025 dividido por 3. Fazendo essa operação, eu vou encontrar aqui 2.700. Aí já facilita de maneira, né? Até porque 2025 eu consigo dividir aqui, divisível por 3, já fica a conta bem mais simples. Então, a resposta é a letra A. A próxima aí. Qual o valor de x na igualdade? Raiz de 16 de 2 elevado a 8 igual a raiz de x de 2 elevado a 4. Qual o valor de x? Então, é uma questão que aplica aí propriedades. Podemos observar que o expoente dos radicandos 8 e 4, né? 8 e 4, que é a metade de 8, que 4 é a metade de 8, né? Logicamente, 4 é a metade de 8. Concluímos que 2 é o divisor comum entre eles, né? Ou seja, tanto 8 como 4 são divisíveis por 2, número par. Assim, de acordo com uma das propriedades da radiciação, que a gente viu, né? Ou seja, nós vimos multiplicando, até chamei a atenção que pode também servir como divisão. E aqui eu coloquei esse exercício justamente para exercitar essa outra parte da propriedade. Então, raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz de n dividido por p de a elevado a m também dividido por p. Então, assim, eu tenho que raiz de 16, 2 a oitava, é igual a raiz de 16. Como 8 e 4, como vimos, são divisíveis por 2, né? Então, 16 dividido por 2, que é igual a 2 elevado a 8 dividido por 2, que, por sua vez, né, é igual a raiz de 8, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 2 elevado a 4. Fazendo, né, comparando aqui, raiz oitava de 2 elevado a 4 com raiz de x de 2 elevado a 4, para serem iguais, logicamente meu x é igual a 8, tá? Direitinho, sem nenhum problema, resposta letra C. Então, o segredo dessa questão está em você saber aplicar a propriedade, né, que a gente estudou na aula de hoje. Fazendo isso, você vê que a solução da questão fica simples. Então, no primeiro momento pode até assustar, né? Mas é importante lembrar das propriedades. Por isso que é importante você tentar se familiarizar ao máximo com as propriedades, né? Porque seguramente esse tipo de questão sai, né, utilizando as propriedades. Ok? Mais um exemplo. Simplifique o radical. Raiz quadrada de 2 elevado à terceira vezes 5 à quarta. Então, 2 à terceira vezes 5 à quarta. Eu sei que 2 à terceira é 2 ao quadrado vezes 2. Né? Já estudamos em potenciação, é a mesma coisa. Vezes 5 à quarta, 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então, daqui, como é raiz quadrada, é produto, eu consigo extrair raiz quadrada. 2 ao quadrado é 2 para fora do radical. 2 não pode, né? 2 elevado a 1, não é exata. 5 ao quadrado eu posso sair do radical, igual a 5, então já tenho lá 2 vezes 5. E o outro 5 ao quadrado também posso tirar, que está ao quadrado. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50. 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50, raiz de 2. Ok? Então, questão também simples, aplicando aí propriedades aqui, tanto de potenciação como também de radiciação. Mais uma. Sabendo que todas as expressões são definidas no conjunto dos números reais, determine o resultado para... Né, aí são 4 questõezinhas, né, que
são importantes, são interessantes, para também a gente fixar conceito. A primeira delas é a 8 elevado a 2 terços. Então, 8 elevado a 2 terços, como a gente viu nas propriedades, é o mesmo que raiz cúbica de 8 ao quadrado. Ok? E 8, eu sei também que é 2 elevado a terceira ao quadrado. E eu sei também que raiz cúbica de 2 a terceira ao quadrado é a mesma coisa que isso tudo elevado ao quadrado, como está aqui. Ok? Então, o que acontece? 2 ao cubo, raiz cúbica de 2 ao cubo, né? Então, vai ser igual a 2. Sobra 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Tá bom? A segunda, B, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Não é para se assustar. Né? Menos 4 ao quadrado, primeiro radical, menos 4 ao quadrado. Todo número elevado a um expoente positivo vai ficar positivo, mesmo que seja negativo. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. E raiz quadrada de 16 é 4, sem nenhum problema. A terceira, raiz cúbica de menos 8. Aqui já eu vou ter raiz cúbica de menos 8, é a mesma coisa de que raiz cúbica de menos 2 a terceira. Tá? Eu posso, raiz de número ímpar pode ser negativa, sem problema. Então, raiz cúbica de 2 a terceira vai ser igual a menos 2. Ok? E, finalmente, a letra D, menos raiz quarta de 81. Aqui é menos raiz quarta de 81. Ou seja, a resposta vai ser negativa, mas aqui o radical é positivo. Menos raiz quarta de 81. 81 eu sei, né, extraindo ali os múltiplos dele, né, o MMC, vai dar 3 a quarta, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 a quarta, raiz quarta de 3 a quarta, a gente já viu que é 3. Um sinal negativo menos 3. Beleza? Então, são questões simples, mas importantes, né, vocês atentarem, né, de como elas foram desenvolvidas. Mais uma. Reescreva os radicais, raiz de 3, raiz cúbica de 5 e raiz quarta de 2, de forma que os três apresentem o mesmo índice. Ok? Então, é mais uma questão que lança a mão das propriedades. Então, vamos lá. Para reescrever os radicais com o mesmo índice, precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles, né? Que está feito aqui do lado, né? Ou seja, está aqui, né? 12, 4 e 3, que vai me dar aqui o MMC 12. Dá 6, 2, 3, 12, 4 e 3 dá 2, 12 por 2 dá 6, 4 por 2 dá 2, 3, né, mantém, 6 aqui, 6 e 2 é por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1, 3 mantém, agora é o 3, 3 dividido por 3 dá 1, 1 mantém, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, né? É o nosso MMC. Com isso, o índice dos radicais deve ser o 12, tá bom? Entretanto, para modificar os radicais, precisamos seguir a propriedade. Então, essa questão, o importante está aqui, né, da utilização da propriedade. Que propriedade é essa? Raiz cúbica, ou raiz enésima de x elevado a m é igual a n vezes p da raiz da base x é elevado a m vezes p, como nós mostramos. Para mudar o índice do radical raiz de 3, devemos utilizar o p igual a 6 para multiplicar e de tal forma que fique igual a 12, como nós queremos, né? Então, 6 vezes 2 dá 12. Então, 2 vezes 6, 12. Radical 3 elevado a m vezes o meu p, que é 6. 12, raiz 12 de 3 elevado a 6. Para mudar o índice do radical raiz cúbica de 5, devemos utilizar P igual a 4. 4 vezes 3, 12, né, para
unificar aí, como já sabemos. Então, 4 vezes 3, 12, e 1 vezes 4, 1 vezes 4, 4. Então, 4 vezes 3, 12, radical, né? O 3 aqui, né? 3 vezes 4, que vai me dar 12, e dentro, né, o radicando, 5 elevado a 1, 1 vezes 4, 1 vezes P, né? O P agora é 4, dá 4. Raiz 12ª de 5 elevado a 4. Para mudar o índice do radical, raiz quarta de 2, aqui a gente vai ter que multiplicar por 3. O nosso P vai ser 3. Devemos utilizar P igual a 3. Então, pois 3 vezes 4 é 12. Lembrando que o que quer aqui é unificar os índices em 12. Então, 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 2 elevado a 1. 1 vezes P, 1 vezes 3, 3. Então, raiz de 12 de 2 elevado à terceira. Beleza? Então, é isso. Então, aqui, essa questão basicamente é para você exercitar essa propriedade aqui. E, finalmente, uma questão do EPICAR de 2015, que envolve, né, o conceito de radiciação. É uma questão... tem mais raciocínio do que outra coisa, né? Mas, vamos lá. O valor da soma, tem aqui a soma, raiz quarta de mais 1 sobre raiz de 2 mais 1, mais 1 sobre raiz de 3 mais de 2, mais 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 3, mais pontinho, pontinho, mais 1 sobre raiz de 196 mais raiz de 195. O detalhe aqui é observar que, né, ela tem sempre um elemento, o elemento se repete, o primeiro radical se repete no segundo elemento. A raiz de 2 repetiu aqui, raiz de 2. Raiz de 3 repetiu aqui. Raiz de 4 vai repetir aqui. Raiz de 5. Aí até chegar lá. Raiz de 195 repetiu aqui. Só que aqui você vê, tem um pontinho, pontinho. Aqui é o último. O raiz de 196 não vai repetir. O raiz de 196, né, vai ter que ser considerado na nossa análise. Ele não vai repetir adiante. Fechou aqui, ó. A sequência acaba aqui. E como a gente viu, sempre o radical vai repetir na próxima. Como fechou aqui, o radical 196 ele não vai se repetir. Esse aqui é o último elemento. Esse foi um dado da questão que poderia derrubar muita gente, e deve ter derrubado muita gente em 2015, tá bom? Mas a gente vai mostrar isso mais à frente. Então, aí tem as alternativas, né? Letra A, natural, menor que 10. B, natural, maior que 10. Letra C, racional, não inteiro. Letra D, irracional. E ele até na maldade bota até aqui na letra A, natural, menor que 10. Mas vamos lá. Solução, né? Temos aí novamente a sequência. Primeiro, racionalizando cada parcela da soma, né? Primeiramente, é importante a gente sempre usar essa iniciativa, né, de eliminar, né, o radical do denominador. É um procedimento bem interessante, tá bem? Ok? Então, primeiro, racionalizando cada parcela da soma, vamos lá. Como é que faz? Repete aqui raiz de 4, que podia ser já colocada a raiz de 4 igual a 2, né? Mas deixa aí. Eu vou 1 sobre raiz de 2 mais 1, eu multiplico pelo conjugado no denominador e no numerador. Então, raiz de 2 mais 1, o conjugado desse elemento é raiz de 2 menos 1. E multiplico também no numerador. O que é isso aqui? Raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 menos 1 dá 1, ou seja, não estou alterando a sequência, o valor numérico dela em hipótese alguma. Estou multiplicando por 1, que é o mesmo valor no numerador e denominador. Da mesma forma, 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. O conjugado de raiz de 3 mais raiz de 2 é raiz de 3 menos raiz de 2. Então, está aqui raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2 vezes, né, esse elemento. O outro também, mais 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 3 vezes raiz de 4 menos raiz de 3 dividido por raiz de 4 menos raiz de 3, que é o conjugado aqui do raiz de 4 mais raiz de 3. Pontinho, pontinho, até chegar ao último, né? 1 sobre raiz de 196 mais raiz de 195, eu multiplico pelo conjugado, que é raiz de 196 menos raiz de 195 no numerador e também no denominador.
ok? Com isso, né, esse produto, né, a gente já conhece, né? Raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1 é o mesmo que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Isso aí já é conhecido e mais à frente a gente vai, em aulas mais adiante, a gente vai voltar a falar sobre isso aí. Mas nesse momento é só lembrar. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Primeiramente, já tiramos a raiz quadrada de 4, que é 2. 2. No numerador, 1 vezes raiz de 2 menos 1, está aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tá? Então, 2 menos 1, aqui no denominador, dá 1. Mais raiz de 3 menos raiz de 2 vezes 1 é raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá menos 2. Raiz de 2 dá menos 2. 3 menos 2 também dá 1 no denominador. O próximo, raiz de 4 menos raiz de 4 vezes 1 dá raiz de 4 menos raiz de 3. Não está aqui. Raiz de 4 vezes menos raiz de 3 vezes 1, raiz de 4 menos raiz de 3. Embaixo, raiz de 4 vezes raiz de 4 dá 4. Raiz de 4 vezes menos raiz de 3, raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3, que está aqui, 4. Menos 3 também é 1. E assim, né, todos os elementos, até chegar ao 196, vai dar, né, o valor de cima, o conjugado, embaixo 1, tá bom? E esse último caso, da mesma forma, raiz de 196 menos raiz de 195, dividido 196, raiz de 196 vezes raiz de 196 dá 196. Raiz de 195 vezes menos raiz de 195, menos 195. E 196 menos 195 dá 1. Então, como pode ser visto, né, todos os denominadores dão 1. Tá? Inclusive aqui os que não estão sendo indicados. Todos eles dão 1 e, com isso, a gente já facilita demais a nossa análise aqui dessa soma. Então, vamos lá, continuando. Sobrou, então, 2, aqui em cima, raiz de 2, menos 1, mais raiz de 3, menos raiz de 2, mais raiz de 4, menos raiz de 3, mais pontinho, pontinho, mais raiz de 196, menos raiz de 195. Que é isso? Que loucura é essa? Mas não, é aquilo que eu falei no início. Essa questão também envolvia raciocínio, e o raciocínio tem que ser aplicado a partir de agora. Né? Desde o início tudo envolve raciocínio, mas agora, principalmente, para entender o objetivo da questão. Tá? Então, repetindo, né, a situação, eu vou ter aqui mais raiz de 2 aqui, menos raiz de 2. O que acontece? Eu elimino. Mais raiz de 3, menos raiz de 3, elimino. Aqui eu vou ter mais raiz de 4 e vai ter na sequência 1 mais raiz de 4, menos raiz de 4. Eu elimino. Raiz de 5 e assim vai. Até chegar lá no mais raiz de 195 menos raiz de 195, que eu faço o quê? Elimino. E agora? Mais raiz de 196, eu vou ter o raiz de menos 196? Não, porque como eu falei lá no início aqui, que é o detalhe da questão, para você acertar a questão. Parou aqui, então eu não vou ter mais. Eu não vou ter um menos raiz de 196. Então, raiz de 196 faz parte da soma. O que sobrou é 2 menos 1, né, mais raiz de 196. Com isso, né, a minha soma é 2 menos 1 mais raiz de 196. Raiz de 196 é uma raiz exata, que é a raiz de 14. Né? Raiz 14. Raiz de 196 dá 14. Então, 2 menos 1 dá 1, mais 14 dá 15. Então, minha soma é 15, letra B, que diz que é um natural maior que 10. Quando eu falei a maldade, aqui se você não desconsiderasse o raiz de 196, você iria encontrar o valor aqui 2 menos 1 igual a 1, que a letra A está dizendo natural menor que 10. O 1 é um natural menor que 10. Mas, se você estiver atento,
ao que dá a questão, né, interpretar-se como deve, né, aí você vai à conclusão de que natural maior que 10. É uma questão bem interessante, que envolve raciocínio, né, e é importante ficar atento, né, nesse tipo de questão, porque radiciação é se você, como eu falei no início, dominar as propriedades e estar atento, né, com cuidado, né, e exercitando, você consegue resolver com tranquilidade. Ok? Com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de fecharmos, peço que você se inscreva no nosso canal, acione a notificação do sininho para o YouTube te alertar, né, dos próximos vídeos. Não se esquecendo de deixar o like e também compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Bons estudos e até o próximo vídeo.